Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vibe Show, o nosso quadro aqui nos estúdios Vibe Hub em Lisboa, onde eu trago um empreendedor ou empreendedora de muito sucesso aqui em Portugal para trocar ideias de uma forma bem direta ao ponto e leve sobre pautas que acontecem por aqui ou têm alguma relação com a vida, com Portugal, com os seus nichos de atuação. Hoje eu trago aqui uma pessoa muito especial, muito renomada no mercado, com mais de 25 anos de atuação no direito. Ela é especialista em direito sucessório e imobiliário desde o Brasil e hoje atua em Portugal também, ajudando as pessoas a terem não só mais consciência, mas também organizarem e resolverem questões relacionadas a heranças transnacionais. Existe isso, transnacionais, tá certo? Existe. É Olha! isso aí, você Essa parte aí você acertou. pode colocar preto e branco, assim, existe. É. Que legal, né? Bom, hoje eu trago aqui a doutora Joyce Leal. Seja bem-vinda. Ai, Larissa, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você num programa tão renomado e eu te acompanho também há muito tempo. Ai, que E eu bom. estou muito feliz da gente estar aqui hoje para falar desse tema que eu posso dizer que é a minha menina dos olhos. É assim um tema realmente fascinante. E desde o Brasil, como você já colocou, né, vem sendo já objeto de estudo. E quando eu vim aqui para Portugal, me ampliou assim completamente o horizonte, porque entrou nessa parte da herança transnacional. Esse tema parece complicado, Complexo, né? O que é isso? esse nome parece complicado, mas muita gente vai se identificar, principalmente os imigrantes que aqui moram, né? Que normalmente as pessoas pensam no seu planejamento imigratório quando pensam, né? No planejamento imigratório, pensam em diversas questões, mas ninguém lembra do planejamento patrimonial sucessório. Então, a herança transnacional nada mais é do que quando envolvem diferentes países, bens em diferentes países e pessoas que migram e que estão num lugar e moram em outro e adquirem bens em outro e têm filhos residentes em outros e no final fica, vamos dizer assim, essa bagunça e ninguém sabe como se resolve isso. E só pensam nisso. Infelizmente, é um assunto que eu tento tratar com leveza, mas a gente fala de um momento triste na vida de toda a família, que é a perda de um ente querido, é a morte. Mas eu acho que a gente tem que quebrar esse tabu, porque se a gente não tratar esse assunto antes, depois, com certeza, pela minha experiência, eu posso te garantir que é muito mais doloroso. E eu imagino, porque assim, às vezes no Brasil a gente nem pensa nisso, né, de herança e tal, vai vivendo a vida. Imagina quando envolve em outros países, outras leis, outras pessoas transitando de um lado para o outro. Agora com esse aumento da globalização e tanta imigração, eu acho que é crucial, né? E você, como é que funciona o seu trabalho? Você auxilia, fala um pouquinho em termos práticos, como é que funciona? Então vamos lá. Na verdade, o que acontece? Quando eu vim aqui para Portugal, eu decidi vir para fazer um mestrado nessa área de família e sucessões, porque já era uma especialidade minha no Brasil. E eu, lá no Rio de Janeiro, a Larissa deve saber disso, que o Rio de Janeiro é a maior comunidade portuguesa no Brasil. E lá no Rio de Janeiro, eu sou sócia também de uma imobiliária, presto assessoria também nessa área imobiliária, e eu tenho muitos clientes portugueses. A gente sabe que os portugueses eles são conhecidos por acumular muito patrimônio, principalmente lá no Rio de Janeiro, né? Uhum. Então, com esse nicho já explorando, vamos dizer, essa minha carteira de clientes já existentes no Brasil, eu já tinha clientes portugueses residentes no Brasil, mas que também tinham patrimônio aqui em Portugal. Legal. Então, na verdade, tudo começou a partir daí. E aí, como é que você faz para resolver essa questão? Nossa, eu tenho bens no Brasil, eu tenho bens em Portugal. E aí, eu tenho que pôr os bens de Portugal dentro do inventário do Brasil e declarar tudo lá? Ou eu tenho que declarar tudo aqui? O que eu tenho que fazer? As pessoas não sabem. E o mais engraçado disso tudo é que até eu, quando estava no Brasil, mesmo sendo especialista nessa área de direito sucessório, eu também tinha dificuldades com essa questão do direito internacional sucessório. Tinha muitas dúvidas e eu realmente só fui descortinar, vamos dizer assim, todo esse mistério quando eu, na prática, passei a atuar nisso.
Então, assim, eu tenho até vindo dando palestras, eu tenho falado muito dessas questões. A questão da legislação aplicável, isso é super interessante, porque a gente pode, aqui em Portugal, por exemplo, aplicar uma lei brasileira. A gente pode, aqui em Portugal, aplicar uma lei americana, uma lei inglesa. Então, não necessariamente a sucessão, o inventário que vai ser processado aqui em Portugal vai seguir as leis portuguesas. É mesmo? É por conta daquele negócio de bens imóveis? Ou não? Não tem nada a ver isso? Não, isso Não, isso é outra coisa. Não, mas depois a gente entra. Depois eu explico isso também. de Direito Internacional Privado da faculdade. Não é, menina? E olha que se eu contar pra vocês, vocês não acreditam. Eu fui reprovada. Eu larguei essa pós, eu fui entrar nessa pós. Cara, eu fui reprovada em Direito Internacional. Olha, E como a tive vida que dá fazer. voltas, hein? E tive que fazer. Não, mas olha só, eu tenho uma defesa a meu favor. Ah. Eu tinha um professor, para você ver como que ele era velho. O meu pai também fez direito. E aí, um belo dia, eu cheguei da faculdade e falei, pai, o meu professor de Direito Internacional é o fulano de tal. Aí ele, foi o mesmo professor meu na faculdade. Deus. Então, quer dizer, ele já tinha sido professor do meu pai na faculdade, ele já era velho. Gente. Então, imagina, ele era muito velho. Então, você tinha que copiar ipsilíteres o que estava no livro dele na prova. Se você não fizesse isso, você não passava de ano. Como eu morria de medo de colar, eu ficava... Gente, eu tremo, eu ficava nervosa, Dá minha todos mão os sinais. suando. Eu não sabia colar. E aí, eu acabei sendo reprovada, mas o que foi ótimo, porque eu acabei fazendo a mesma matéria, de novo, no ano seguinte, com uma professora excelente e que desde essa época já despertou em mim Essa vontade. essa curiosidade, esse gosto. Tá, mas e aí, no caso, qual é a diferença de fazer isso no Brasil, em Portugal? Então, o que acontece? Existem diferenças que são significativas entre o ordenamento jurídico português e o ordenamento jurídico brasileiro. Uma delas, que muita gente vai se encaixar, é o seguinte: a união estável no Brasil, ela não tem a mesma validade aqui em Portugal. Aqui em Portugal, qual é o regime semelhante à união estável? É a união de fato. Só que aqui em Portugal, o unido de fato não tem direitos sucessórios. Uhum. Então, nesse mesmo exemplo que eu acabei de te dar, vamos supor que esse português ou brasileiro, vou dar outro exemplo, então, melhor ainda. Ao contrário, o brasileiro imigrou aqui para Portugal, deixou bens no Brasil e teve bens, né, constituiu bens aqui em Portugal. Uhum. E mora aqui em Portugal. Tá. Veio a falecer. Uhum. E ele tinha uma união estável com a esposa dele. Ok. Eles não eram casados no papel. Eles tinham uma união estável. Aqui em Portugal. No Brasil. Ah, no Brasil, ok. Ok. Eles tinham união estável no Brasil Tá. e vieram para Portugal com a união estável. Tá. Normal. Viveram, ele veio a falecer. Como ele residia aqui em Portugal, qual é a lei que vai se aplicar à sucessão dele? A lei Aqui. portuguesa. Só aí já é um super alerta, né, para as pessoas. E aí, a companheira dele, ou seja, a esposa... Não tem direito a nada. Exatamente. Então- Olha o perigo. Olha o pepino. Olha o perigo de você não ter atenção a isso. As pessoas não têm a menor ideia disso. Meu Deus. Então, sintetizando, brasileiro que se muda para Portugal, investe no imóvel aqui em Portugal, veio com uma união estável com a sua esposa, união estável para Portugal, e vem a falecer em Portugal. Essa esposa não tem direito a esse imóvel em Portugal, porque vai ser executada ali a lei do último domicílio dele, que é Portugal, e em Portugal, união estável significa união de fato, e união de fato, não, essa esposa não tem direito A herança. àqueles bens. Não tem. Que perigo, hein? Daí a importância de um planejamento sucessório. Tá entendendo? E como é que planeja? Porque, nesse né? caso, qual seria a solução, Sim. por exemplo? Seria a gente fazer um testamento. E ele... Meu Deus do Enfim, céu. tem várias soluções, né? Tá, A solução seria, quando for comprar o imóvel, ideal que se compre no nome dos dois. Porque aí, de qualquer maneira,
vai ser 50% Ah, dele e tá, 50% ok, dela. ok. Mas a gente sabe que muitas pessoas vêm para cá, às vezes o marido vem antes, compra, monta tudo e depois traz a família, já com tudo planejado. Inclusive, eu participei recentemente de uma consultoria em que a minha cliente, que me procurou, né, para eu prestar assessoria jurídica para ela, foi até num divórcio, mas que se aplica também um pouco essa situação em que ela era casada há 30 anos. Olha essa situação. Casada no papel. E o marido dela tinha nacionalidade portuguesa, porém não tinha atualizado o estado civil aqui em Portugal. Então, aqui em Portugal, ele era solteiro. Solteiro. Veio para cá e comprou um imóvel. Ok, eles vinham passar férias, né? Estavam aqui sempre e tal. Aí resolveram se divorciar no Brasil e ele simplesmente omitiu esse bem. Não arrolou no divórcio, na partilha do divórcio, que isso também depois é importante eu falar, que a partilha de divórcio é diferente da partilha por morte, mas enfim. E por ele não ter atualizado o estado civil dele, ter comprado no estado civil de solteiro, ele achava que ela não tinha direito porque ele aqui era solteiro. Olha que loucura. Então, meio que assim, traçando um paralelo disso com a união de fato, na hipótese deles serem casados em união de fato, em se aplicando a lei portuguesa, e o bem estando no nome apenas de um dos cônjuges, se esse cônjuge falece, a esposa. Eu sempre gosto de dar exemplo porque eu gosto de matar o homem. Então, eu prefiro dar o exemplo que a esposa que vai ser herdeira, entendeu? Eu mato todos os meus exemplos, eu sempre mato o homem. Então, a esposa não vai ser herdeira. E aí, Larissa, nesse caso, por exemplo, do divórcio, da esposa que me procurou e que o marido não arrolou no divórcio esse bem aqui de Portugal, porque ele comprou na qualidade de solteiro. Então, isso é um alerta muito importante para você que tem nacionalidade portuguesa e não transcreveu o seu casamento. É muito importante, além de ser obrigatório a transcrição de casamento. Como não existe uma multa, as pessoas não cumprem, porque a lei determina que é obrigatório, mas não existe nada que a obrigue a fazer, né? Então, quando não dói no bolso, que é o órgão mais sensível do corpo, é o bolso. Então, quando não dói no bolso, as pessoas Exato. deixam andar, né? Como diz aqui, deixam andar. E não fazem. Só que isso depois, no futuro, pode ter consequências aí. Nesse caso dessa cliente, por exemplo, ela acabou me contratando e eu tive que fazer a transcrição de casamento. Depois eu levei o casamento no registro predial e alterei o estado civil do homem, vamos dizer, na matrícula do imóvel. E aí a gente conseguiu, enfim, arrolar no divórcio o imóvel e comprovar que o imóvel era do casal. E isso pode vir a acontecer também no caso de falecimento. Então, tanto você que é casado e não transcreveu o casamento aqui e adquiriu bens aqui em Portugal, vai ter problemas, porque ou vai ficar fora da herança, a depender do grau de complexidade da herança, porque às vezes envolve filhos do casamento anterior, enfim, tem aí às vezes graus de complexidade, né? Ainda mais hoje em dia, que é muito comum as famílias recompostas, eu falo muito sobre isso também, as famílias dos segundos, terceiros casamentos. Isso é muito importante. É muito importante essa transcrição do casamento, porque na hora do falecimento, quem não transcreveu o casamento ou vai ficar fora da herança ou vai ter que depois transcrever, e aí você tem prazo para fazer o inventário, e aí isso tudo pode atrasar a solução. E a questão da união de fato, que eu sempre coloco aqui, a maioria, muitas pessoas, né, passaram a adotar a união de fato, ou melhor, a união estável do Brasil, né? E vem para cá com a união estável achando que tem os mesmos direitos. E, na verdade, não tem. Então, uma solução seria a compra de todo o patrimônio em comum, em conjunto, porque ficaria no nome dos dois, ou, por exemplo, fazer um testamento de um para o outro, no caso de falecimento, nomear como herdeiro o seu companheiro ou a sua companheira. E assim não terá problema nenhum com relação à questão da herança. E além dessa diferença entre a união estável do Brasil e a união de fato em Portugal, existe uma outra diferença também muito importante no direito sucessório.
é que no Brasil, a esposa, na verdade, no Brasil, o que acontece? Já desde 2017, eles unificaram ali os direitos, né? O cônjuge foi equiparado ao companheiro. Então, hoje em dia, no Brasil, não existe diferença nenhuma se você é casado ou se você tem uma união estável. Os direitos são exatamente os mesmos. O que acontece de diferente aqui em Portugal, que eu, na verdade, apoio, porque você tem opção. Já no Brasil, você não tem opção. Você ficou sem opção. Colocaram tudo no mesmo bolo e é aquilo e pronto. Já aqui em Portugal é diferente. Uma outra diferença que é muito importante aqui em Portugal é que a sucessão do cônjuge, ela também é diferente. Então, no Brasil, a regra geral é que quando o cônjuge ele é meeiro, ou seja, por força do regime de casamento, ele já tem a metade dos bens, ele não herda. Tá. Mas ele herda sobre os bens particulares. Então, por exemplo, um casal casou e ele tinha, antes de casar com ela, já um patrimônio constituído. E casaram. Durante o casamento, eles compraram, adquiriram patrimônio. Ele veio a falecer. Então, ela vai ser meeira desses bens constituídos dentro do casamento, mas não será herdeira. Então, ela só ficará com a metade dos bens que foi constituído dentro do casamento. E dos bens particulares, ou seja, os bens que ele constituiu antes de conhecê-la, vamos dizer assim, ou antes do casamento, ela vai ser herdeira, juntamente com os filhos, vai dividir em partes iguais. Já aqui em Portugal, aí vem a diferença. Já aqui em Portugal, a esposa, ela sempre é herdeira, tanto nos bens em que ela é meeira, quanto nos bens particulares. Vamos supor que sou brasileira, casada com o Thiago, somos portugueses, também vivemos aqui em Portugal, temos um imóvel e uma filha. Vamos supor que ele faleça. Como funciona essa questão da sucessão desse imóvel? Eu tenho direito, minha filha tem direito, como é que é a herança? Então, vamos lá. Você reside aqui em Portugal. Sim. Logo, vai ser aplicada a lei portuguesa, em regra, porque é a lei do último domicílio. Certo? Certo. Aqui em Portugal, você, além de ser meeira, o que é meeira? Meeira é quando a gente compra um bem na constância do casamento, então, por força do regime de bens, o homem e a mulher já por direito, por causa do casamento, já tem direito à metade do imóvel. Tá. Aqui em Portugal, além da meação, por força do regime de bens do casamento, o cônjuge também é herdeiro. Então, se for aplicada a lei portuguesa nesse caso, você vai ter, além da meação, 50%, mais o outro 50%, você vai herdar metade e a sua filha metade. Logo, você vai ficar com 75% do bem e a sua filha com 25%. Se for aplicada a lei brasileira, o que vai ser? Você vai ser só a meeira e a sua filha vai herdar os outros 50%. Então, nesse caso, o cônjuge aqui em Portugal, ele tem um direito sucessório mais privilegiado do que o cônjuge no Brasil. Em contrapartida, o companheiro, que é quem vive em união estável no Brasil, tem muito mais direitos, porque aqui em Portugal, o unido de fato não tem qualquer direito sucessório. Mas, Joyce, você fala muito sobre o planejamento sucessório, mas em termos práticos, como faz isso? Essa é uma excelente pergunta, Larissa, porque realmente as pessoas ficam sem saber e acham que é algo assim inatingível, mas não é. Isso pode ser feito desde as pessoas mais simples até os casos mais complexos das pessoas mais ricas, né? Então, assim, as formas mais comuns de planejamento sucessório é o bom e velho testamento, que todo mundo já ouviu falar, e eu, como advogada, aconselho aos meus clientes a fazerem um testamento em cada ordenamento jurídico que ele tenha bens. Ah, mas por quê? O testamento que eu fizer no Brasil não vai ter validade em Portugal? Sim, ele vai ter validade em Portugal, mas ele pode conflitar com a lei portuguesa. Então, para você evitar conflitos de lei, o que eu aconselho? Inclusive, eu dou assessoria nessa área, eu minuto o testamento, oriento o cliente, entendo numa consulta, né, e nas conversas,
o que o cliente pretende, como é que é a dinâmica ali da família, e a gente elabora os documentos nos 2 países. Um testamento no Brasil e um testamento em Portugal. Então, essa é uma das formas de um planejamento sucessório. Um outro planejamento sucessório também, por exemplo, são doações. Então, você já em vida, já pode fazer doações para os seus filhos, reserva de usufruto para você, para que no dia do seu falecimento, os seus filhos não precisem se preocupar, os seus herdeiros não precisem se preocupar com o inventário, por exemplo. Isso é a cena perfeita, né? Exatamente. E um outro tipo de planejamento sucessório, que ninguém pensa, na verdade, é o planejamento patrimonial. O que significa isso? Quando você vai casar, você ali já determina com o seu casamento qual a lei vai ser aplicada no seu divórcio e qual a lei vai ser aplicada na hipótese de falecimento. Então, planejar a sucessão é também você planejar qual o regime de bens você vai se casar. E aqui em Portugal, tem uma lei interessantíssima, a Lei 48 de 2018, que entrou em vigor, né, em 2018. Inclusive, foi até o projeto da minha tese do mestrado, que foi uma das coisas que me incentivou a vir para cá também. Quando no Brasil houve a equiparação do cônjuge do companheiro, eu fiquei muito inconformada, que eu falei, nossa, mas as opções acabaram, as pessoas ali não têm mais escolha, e casou, já virou herdeiro, como é que você faz? Imagina essas grandes fortunas, essas famílias. E aí o cara casou, né, por uma fatalidade, veio a falecer jovem, aquela mulher que não tem nada a ver, não construiu, sai o bem daquela raiz familiar para ir para outra família. Então, assim, virou uma coisa meio surreal. No Brasil, hoje, você não consegue excluir o cônjuge 100% da sua herança. Você tem mecanismos que você diminui a cota que ele vai receber, mas você não consegue excluir 100%. Mesmo naquele separação total de bens? O separação total de bens é para dissolução de casamento no divórcio. Tá. Você entra sem nada, sai sem nada. Isso. No caso de falecimento, ou seja, partilha de bens por morte, É diferente. é herdeiro, porque não são os bens particulares. Lembra que eu falei dos bens particulares? Tendo uma aula aqui hoje. Então, são os bens particulares. Entendi. Eles não se comunicam por causa do regime da separação, são bens particulares. Mas se o cara vier a falecer, a mulher vai herdar. Eu vou dar meu pitaco, que eu acho que é muito mais justo aqui, né? Na lei portuguesa? E aí exatamente, entrando para essa forma que eu vou colocar de planejamento sucessório, que também é a escolha do regime de bens. Em 2018, essa lei 48 de 2018 entrou em vigor aqui em Portugal. Eu já estava fazendo mestrado, cursando mestrado. E o que essa lei determina? Se você se casar pelo regime da separação de bens, com pacto antinupcial, você e o seu marido podem renunciar reciprocamente um à herança do outro. Então, isso vale nos segundos casamentos que as pessoas já têm filhos do casamento anterior. Então, por exemplo, eu renuncio à herança que eu teria direito a receber do meu marido em favor do filho dele, e ele renuncia à herança que ele teria direito meu em favor da minha filha. Logo, o meu patrimônio se mantém na minha linha familiar, dentro da minha família filha, e o patrimônio dele se mantém dentro da linha dele. Então, aqui em Portugal, foi assim, é uma inovação no direito. Inclusive, hoje, existe um projeto de lei no Brasil para alterar o Código Civil, está em tramitação hoje no Senado, em que, inspirado no direito português, já existe essa proposta para alterar o livro das sucessões para incluir essa possibilidade de renúncia recíproca à herança do cônjuge. Muito interessante. E o legal é que você está tocando nesse ponto da opção. Então, assim, não é dizer... Isso! Ah, mas ele tem direito... Gente, a questão é a opção. São escolhas, é a velha né? mania do Estado de interferir na autonomia privada. Então, eu acho que, nesses casos, o Estado não deveria interferir. As pessoas deveriam poder livremente
escolher o que elas querem para elas e planejar. Uhum. Então, a gente, na verdade, encontra limites e dentro desses limites é que o advogado entra para encontrar as soluções mais adequadas a cada caso. Então, a forma com que você vai escolher o seu regime de bens no casamento é também uma forma de planejamento sucessório. Perfeito. E tem as holdings, e tem os trusts, aí tem outras coisas mais elaboradas e complexas. E doutora Joyce, mas essa questão assim, de planejamento sucessório é só para quem tem muito dinheiro, muitos bens, é muito rico, ou é para todos? É para todo mundo, gente. Vou voltar de novo àquele assunto da união estável. Porque muitos brasileiros vêm para cá com união estável. Eu sei disso porque eu atuo diariamente nesse ramo, né? Vamos dizer assim. E aí, vamos supor que você que veio do Brasil em união estável com seu companheiro e não tem filhos e comprou aqui um carrinho, aquele carrinho, às vezes, no maior sacrifício ali, com dinheiro do trabalho suado, aqui em Portugal. Vem acontecer uma fatalidade, infelizmente, com seu marido, e você, união de fato, você não é herdeira, e aí, como é que fica esse carro? Vai para o Estado? Está no nome dele. Vai para o Estado, porque quem é o herdeiro? Não é ninguém. E mais, Larissa, para quem tem mais de uma nacionalidade, o testamento é uma excelente opção de planejamento sucessório, porque aqui em Portugal, diferente do Brasil, que não é possível, você pode escolher a sua lei pessoal a ser aplicada no seu inventário. O que significa isso? Lei pessoal. Você, Larissa, por exemplo, que tem a nacionalidade portuguesa e a nacionalidade brasileira, se você fizer aqui em Portugal um testamento, você pode escolher qual a lei brasileira ou portuguesa que você quer que seja aplicada à sua sucessão nos bens que você tem aqui em Portugal, independentemente de onde você morar. As leis não conseguem acompanhar as mudanças da sociedade. Até a gente acompanhar é difícil, né? Imagina. Eu ainda sou da época que não tinha telefone celular e a gente teve que se adaptar, e depois internet, depois computador, e agora Instagram e um monte de coisa, chat GPT, imagina, não consegue. E agora, numa decisão inédita, lá no Brasil, o STJ, ele reconheceu a questão das heranças digitais. Porque você imagina, Larissa, a gente tem aqui senhas, a quantidade de documentos, tem pessoas que têm criptomoedas. Se a pessoa morre e junto com a senha dela vai embora, o dinheiro fica aí perdido. Então, existem muitas questões relacionadas a essa questão sucessória, inclusive as heranças digitais. Então, assim, o direito sucessório ele vai muito além. Ah, eu não tenho carro, eu não tenho apartamento, eu não tenho nada. Eu não tenho que me preocupar. Mas eu monetizo, por exemplo, o meu YouTube. Quem é que vai ficar com essa herança do teu YouTube que está monetizado, que te rende? Quem é que vai ficar com isso? Perfeito. É uma herança digital. Aí, por exemplo, nessa decisão do STJ agora, inédita, que teve com relação a essas questões de herança digital, a desembargadora, a ministra, no caso, né, do STJ, doutora Nancy Andrighi, até ela é uma ministra bem assim, à frente nas decisões. É muito interessante. Que ela nomeou um inventariante digital. E o inventariante digital é o seguinte, uma pessoa que, através de uma ordem judicial, ela permite que tenha acesso às senhas e chaves de acesso aos documentos e tudo relacionado à pessoa falecida, e dali verificar se existe alguma questão relacionada com valor econômico e extrair dali o valor econômico das coisas. Isso é uma das maneiras que o Judiciário do Brasil encontrou para conseguir. Mas no caso, por exemplo, da criptomoeda, não existe, porque se a senha é personalíssima e a pessoa não compartilha com ninguém, e às vezes, né, e tem aquelas senhas próprias que não tem, ninguém tem, vai ficar perdido. Nem com ordem judicial, né, não vai conseguir nunca localizar. Então, as pessoas têm que tentar encontrar uma maneira de proteger isso, ou fazer, por exemplo, um testamento, que é um documento sigiloso, em que as pessoas que são beneficiárias do testamento, elas não têm acesso a esse documento antes do falecimento,
E o dia, se acontecer, você vai acessar aquela informação. Então, realmente vai ficar como fosse num cofre jurídico Sim. guardado para que um dia aquilo ali seja acessado. Ou, eu não sei, guarda, fala, olha, tem aqui uma caixinha com todas as minhas senhas. Se acontecer alguma coisa comigo, Sim. você vem aqui. Sim. Enfim, aí também tem que ter o mínimo de relação de confiança, porque eu sei que às vezes Claro. as pessoas são um pouco desconfiadas, né? De, vou dar minha senha. Mas senão isso vai ficar perdido. E às vezes não é nem desconfiança, às vezes é tipo assim, falta de. É preguiça, sei lá qual é a palavra. Sabe? É tipo assim, não pensa. Então, assim, na verdade, as pessoas. Quer dizer, né? Essa parte do direito sucessório ele vai muito além É profunda. do que. São várias camadas aqui. Várias Exatamente, camadas. É bem exatamente. interessante. E Joyce, eu fiquei sabendo também que você vai lançar um e-book, Heranças Sem Fronteiras. Fala um pouquinho sobre ele. Então, eu estou fazendo esse lançamento mais tardar agora no início do mês de outubro. Já fiz toda a diagramação. Ai, gente, tá lindo. E eu fiz com uma linguagem prática, com uma linguagem fácil, não somente para advogados, mas também para as pessoas, para trazer esses esclarecimentos dessas questões que eu abordei. Eu dou muitos exemplos práticos aqui. E realmente está um material assim muito interessante para quem quer entender um pouco mais sobre esse mundo do direito sucessório internacional. Se conscientizar, né, de todas os... Nossa, é um caminho, assim, realmente profundo. Achei bem interessante, um alerta, né, para muita gente que às vezes vem para um outro país, né, adquire imóveis, faz patrimônio e realmente muito interessante. Doutora Joyce, qual mensagem você deixaria para as pessoas, assim, de modo geral, para se planejarem, né, nesse sentido? E tem uma frase que eu gosto bastante, inclusive eu cito até no meu e-book, que é: planejar a sucessão é transformar fronteiras em pontes. Excelente, muito bom, gente. Adorei esse papo, muito enriquecedor. Descobri várias coisas aqui, deve ter várias caras de porque é realmente muito interessante. Ó, para acompanhar a doutora Joyce nas redes sociais, o site, fala Isso, pro gente, pessoal. vamos lá. Aqui no meu Instagram, né, @JoyceLealADV. Tem o meu site também, www.advogadajoyceleal. Eu tenho várias matérias publicadas nesses assuntos, em blogs. Então, assim, tem um vasto material lá para você que quer se inteirar com relação a esse assunto. Perfeito, muito obrigada pela presença. E eu agradeço também, Larissa, o carinho e de estar aqui Imagina. presente. Foi muito Maravilhoso. Aí é bom que surgem várias dúvidas e você volta aqui É depois. verdade. Parte 2. Já tô querendo vir. Gente, se inscreva no canal, acompanha a Joyce. A gente vai deixar aqui na descrição todos os links para vocês acompanharem ela. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo!